O microcrédito é um empréstimo de pequeno valor destinado a microempreendedores formais e informais que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional. O objetivo é financiar atividades produtivas. O valor pode variar de 300 a 20 mil reais. Mas como ter acesso a esses recursos? Esta é a pergunta que muitos empreendedores fazem. Por isso eu recebo aqui, mais uma vez, o professor Carlos Magno, que é também consultor da Conamp. E a primeira pergunta que eu faço já é direta, viu, Magno? Como ter acesso a esse crédito? O MEI, ele começa pequeno, né, e dentro da estrutura do empreendedorismo no Brasil e dentro da estrutura jurídica, ele é a base. É aquela oportunidade que existe para as pessoas que têm a vocação, têm o tino para investir. E eles vão começar pequenos. Mas para começar pequeno ou para começar grande, de qualquer maneira, se faz necessário o dinheiro, se faz necessário o crédito. Então, para essa linha, para esse grupo especial de empreendedores, existem diversas linhas de crédito. Ou seja, por exemplo, o microcrédito, que é a concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. O Brasil tem um problema de desbancarização, são poucas as pessoas, os cidadãos brasileiros, que têm acesso aos bancos. Imagine um MEI, né, que quer iniciar o seu negócio. Então, em nível das prefeituras, do governo estadual, dos governos estaduais e do governo federal, existe uma série de linhas de crédito para ajudar, para auxiliar, para o pontapé inicial desses microempreendedores individuais. Então, lá na sua cidade, lá na casa do empreendedor, ou até mesmo acessando o site da Conamp, você vai saber quais são as possibilidades existentes para você obter crédito. E esses valores variam entre R$300 e R$20 mil, de acordo com a instituição financeira escolhida. Então, alguns estados possuem agência de fomento. Então, você visita o site lá, faz uma consulta e vê qual é a possibilidade que você tem de ter o seu capital inicial para começar o seu empreendimento. Mas antes de buscar esses recursos, o empreendedor precisa de um planejamento. Sempre se faz necessário um planejamento, e nesse caso o planejamento financeiro. Então, o valor financiado deve ser compatível com as necessidades do negócio e com a capacidade de pagamento. Isso vai ser feita uma análise por parte daquele que está cedendo o crédito. Então, o banco vai pedir esclarecimentos sobre o seu planejamento e quais os benefícios para o seu negócio. Então, é importante não só efetuar uma análise completa sobre a necessidade de solicitar crédito para a sua empresa, como também planejar bem, para que esse crédito seja utilizado de forma adequada e não represente um problema futuro. Um crédito, ele tem que ser aliado do empreendedor e não que gere problema lá na frente. Então, com esse dinheiro, ele vai ter que fazer um efeito, de multiplicação, ou seja, vai investir na empresa e com isso ele vai obter recursos, vai fazer com que esse dinheiro se multiplique através das vendas que ele vai fazer, da conquista da clientela, da negociação com os fornecedores e também com o segmento em que ele está atuando, onde ele começa a partir dessa atração de clientes, ele começa a expandir o seu espaço, começa a expandir a sua clientela, porque esse dinheiro lá atrás, ele teve um efeito positivo para o empreendimento dele. Então, antes de buscar o recurso financeiro nos bancos, é imprescindível fazer esse planejamento, ou seja, definir os objetivos e as metas para a empresa, e organizar as finanças e definir que tipo de investimento será necessário. Por exemplo, ali o recurso para capital de giro. O que é o capital de giro? É aquilo que garante o dia a dia dele, é o oxigênio da empresa dele. Então, a ampliação do estoque, o pagamento de fornecedores, ou também investimento fixo, a compra de máquinas, a compra de equipamentos, softwares, os aplicativos, um computador que ele necessita, a mobília, entre outros. E depois de avaliar todos esses pontos, é importante saber qual a aplicação correta desse recurso e quais os possíveis retornos
que ele terá. E tem que ter retorno, né? E torcemos para que o retorno seja positivo, porque assim a empresa, o empreendimento está crescendo. E como o microempreendedor vai saber qual a melhor opção para ele? Ele tem que fazer essa análise, né? Poxa, qual é o segmento, qual é o nicho que eu estou atuando? O que se faz necessário? Eu vou também olhar os meus concorrentes, olhar meu mercado concorrencial. Né? O que é necessário nesse segmento que eu vou atuar aqui? Eu vou atuar como um vendedor de lanches. Poxa, eu vou precisar dos equipamentos necessários para isso, vou ter que ter uma mobília necessária. Se for móvel, né, eu tenho que ter um carrinho lá, tenho que ter uma carretinha para ter todos os acessórios ali, a maneira como eu vou servir, né, tenho que ter umas cadeiras, tem que ter uns bancos lá. Imaginemos um vendedor lá de cachorro-quente. Ele tem que ter a matéria-prima. O que é a matéria-prima? Salsichas, né? Tem que ter uma panela para ferver aquela água, tem que ter um pão fresquinho, tem que ter os molhos ali para servir aos seus clientes, o guardanapo, o refrigerante, a bebida, né? O canudinho. Então, poxa, o que é necessário? Eu pensei nisso aí, eu quero ser vendedor de cachorro-quente. Qual é o material necessário? Quais são os acessórios necessários a fim de que eu possa prestar um bom serviço para a minha clientela? Bom, então os bancos já vão avaliar as condições financeiras da empresa. Mas se for uma empresa muito nova, está começando agora. Isso. Então, os bancos, né, eles analisam, os bancos ou os agentes financeiros, no caso, uma agência de fomento, né, é uma instituição financeira, né? Então, eles analisam os clientes abrangendo alguns aspectos e antes da aprovação da concessão ou não desse valor, desse crédito que foi solicitado. Então, eles levam em conta o caráter, né? Avaliação da índole do tomador de crédito. Então, vamos fazer uma análise pessoal, né? Nesse ponto, a reputação é muito importante para passar uma boa impressão para aquele que está analisando ali a solicitação do teu crédito. Ou o teu capital, né? Qual a avaliação da quantidade de dinheiro que a empresa e seu dono possuem. Então, antes de um ente financeiro emprestar dinheiro, ele quer saber qual é a tua capacidade de pagamento. Então, esse é o capital, né? O que ele tem de garantias. E esse estudo do patrimônio líquido é feito para checar se, além do lucro da empresa, existem outras rendas que possam cobrir o valor do empréstimo. Né? Outras condições, a avaliação de como a sua empresa estará no futuro. Para isso, as condições financeiras da empresa são levadas em conta através do histórico comercial de vendas, do faturamento, do lucro, e outros, pois dessa forma é possível ver a possibilidade de pagamento do cliente no prazo estipulado. E se a empresa estiver com uma má fase ou uma retração, né, as vendas estão lentas ali, pode-se declinar a proposta ou reduzir o valor do crédito. E outro efeito é o colateral, a avaliação da contrapartida em bens por parte do MEI. Então, alguns bancos também aceitam ou solicitam avalistas. Mas se o sujeito está começando agora, o MEI está começando agora, ele não tem ainda esse histórico. Então, o que vai contar ali é a reputação dele. E aquele pontapé inicial. Poxa, eu tenho que começar pequeno, eu preciso de um valor menor, e claro que a instituição financeira vai fazer essa análise e dentro das condições ali, dentro de aspectos, às vezes até aspectos subjetivos, a entidade financeira vai conceder o crédito para ele. Outra questão importante é a capacidade, né? Ou seja, a avaliação da capacidade do MEI de honrar a dívida contraída. Poxa, assinei um contrato, obtive o crédito lá, e qual é a minha capacidade para pagar isso? Como que eu vou pagar? Em quantas vezes serão parceladas esse valor, esse capital inicial que eu necessitei ali? Então, esses são aspectos importantes que são analisados por quem concede o crédito, porque quem concede o crédito, o dinheiro não é dele, o dinheiro é de terceiros, é do correntista, daquele que aplica os recursos na instituição financeira. Então, quando um banco, uma instituição financeira vai emprestar dinheiro, eles são criteriosos na concessão desse recurso. E o que é que pode acontecer se, por alguma razão,
houver atraso no pagamento? E o grande problema, às vezes, é isso, né? Na hipótese de atraso do pagamento, o banco tomará todas as providências para a recuperação do crédito, inclusive por via judicial, se assim julgar necessário. Então, é importante o planejamento financeiro para que ele saiba qual é a capacidade, quanto ele consegue gerar de recursos mensalmente para honrar aquela dívida que ele contraiu junto a uma instituição financeira. Então, caso isso aconteça, a empresa devedora e seus proprietários sofrerão restrições cadastrais, inclusive junto aos órgãos de proteção de crédito. Então, para que não chegue a esse ponto, é importante o planejamento para que eu possa pagar mensalmente, honrar mensalmente aquela dívida ali, para não ter problemas futuros. E nós não queremos, em hipótese alguma, nós como empresários, não queremos, em hipótese alguma, fazer com que o nosso CPF, ou no caso, o nosso CNPJ, fique sujo diante dos órgãos de recuperação de crédito, né, de proteção ao crédito, e também nem junto às instituições financeiras, porque senão lá na frente ele terá dificuldades. Se um dia ele vir a crescer, e a gente deseja que o empreendimento sempre cresça, que ele não tenha problemas futuros, né? Porque o CNPJ dele lá está com um bloqueio, porque lá atrás, no histórico, consta que ele não honrou uma dívida. Então, não é todo crédito adquirido de forma responsável e com uma destinação voltada para determinado resultado, seja um aumento das vendas, um aumento do lucro, ou apenas proporcionar melhor atendimento ao cliente, pode sim se reverter em maiores vendas e resultados positivos. Por quê? Porque ele fez bom uso do recurso que ele obteve junto à instituição financeira. Então, isso é o lado positivo, né? O otimismo, esse é o sonho de todo o empreendedor, principalmente aquele que está iniciando, aquele que é MEI. Ele quer investir, ele quer crescer, a empresa dele vai trocando de porte até se tornar, né, o desejo de todo empresário, se tornar uma grande empresa. Então, o ideal é que esse crédito esteja vinculado ali a uma oportunidade de negócio, algo que vai trazer mais retorno para a empresa. Perfeito. O dinheiro bem utilizado, o dinheiro que tem um objetivo, que tem uma finalidade, e aquela finalidade está lá no seu plano de negócios, ele será bem-vindo, ele gerará frutos para o empresário. Então, nós temos que não trabalhar pelo dinheiro, mas fazer com que o dinheiro trabalhe por nós. E você, como empreendedor, você, como um MEI, tem essa vocação para multiplicar esse dinheiro, né, esse recurso que você obteve junto a uma instituição financeira e fazer com que a sua empresa frutifique, com que a sua empresa possa crescer, possa dar bons frutos e possa aumentar, né, as suas vendas, seu faturamento, conquistar mais clientes e assim por diante. Então, nós temos um dos grandes investidores no planeta hoje, né, o maior investidor no âmbito global, que é o Warren Buffett. Ele diz o seguinte: preço é o que você paga, valor é por que você paga. Então, repetindo, né, preço é o que você paga. Você desembolsa o dinheiro na tua carteira ali, passa um cartão ali, é o que você está pagando. Mas valor é por que você paga, ou seja, aquilo que vai te trazer benefícios, né? Tem um peso, né? Tem uma essência quando você adquire aquele produto e que vai fazer um bem para você, vai atender às suas necessidades.